Bem, vamos ler então do versículo 7 ao versículo 9. Tíquico, irmão amado, olha como Paulo era carinhoso, olha o que ele fala de Tíquico, irmão amado e fiel ministro, ou seja, um pregador do evangelho, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Então ele está dizendo assim, olha, Tíquico, que é o meu irmão amado, um fiel ministro e conservo, meu companheiro, conserve é companheiro, ele vos fará saber o meu estado, ele levará informações para as igrejas sobre Paulo. Versículo 8, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Aqui, né, ele continua dizendo que para a igreja saber como que está a situação dele e dos amigos que estavam com ele. Aí o versículo 9, juntamente com Onésimo, ó, ele citando Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui passa. Então fica claro que Onésimo e Tíquico são os portadores da carta de Paulo e também portadores da situação que ele estava vivendo na prisão em Roma. A partir do versículo 10, ele diz as pessoas que estão com ele ali naquele momento na prisão e que mandam saudações para as igrejas. Vamos ver só? Versículo 10. Aristarco, e que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Ou seja, se Marcos for ter com eles, para eles recebê-lo. Bem, Marcos é o autor do segundo evangelho. Olha só que legal. Paulo, ele estava com Aristarco e com Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Paulo estava também com Jesus. Jesus era muito comum entre os judeus esse nome. Então, Jesus chamado Justo, não é, né, logicamente, Jesus Cristo, é o nome de um judeu, Jesus chamado Justo, os quais são da circuncisão. São esses unicamente os meus cooperadores no reino de Deus e para mim tem sido consolação. Olha, ele falando bem desses homens. Aí no 12, ele diz, saúda-vos também Epáfras. Olha só, ele dizendo que Epáfras estava com ele e também manda um recado para a igreja. Também manda saudações para a igreja. Vejam bem, Epáfras, o pastor da igreja de Colossos. Então vamos lá, versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, tá vendo? Servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Olha só que bonito ele dizendo, olha, Epáfras é um dos vossos, ele é servo de Jesus Cristo e ele ora sempre por vós. Epáfras ora sempre por vocês, para que vocês se conservem firmes. Olha aí a questão do sal, né? Que o sal tem a capacidade de conservar, para que vocês se conservem firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Epáfras está mandando um recado para eles conservarem-se firmes e não seguirem as instruções dos falsos mestres. Não foi para isso que Epáfras procurou Paulo, pedindo ajuda para eles não
acreditarem nas falsas heresias. Então, olha Epáfras aqui, continuando, orando, para que a igreja se mantivesse firmes em Cristo. Versículo 13. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Então, a gente já falou dessas igrejas, né? Que eram dessas cidades que eram vizinhas ali a Colossos. Então, Paulo está dizendo que ele está dando que ele é testemunho de que Epáfras tem grande zelo pela igreja de Colossos e pela igreja de Laodiceia e de Hierápolis. E ele fala também de Lucas. Saudai-vos, Lucas, o médico amado. Lucas é o autor do evangelho, né? De Lucas. E Demas, percebam que Demas, ele só fala Demas. Demas, se a gente for estudar sobre ele, na verdade, ele não foi convertido, porque ele se afastou do evangelho. Ele naufragou no mar do evangelho. Ele naufragou, ele não permaneceu. Então, ele nunca foi convertido. E aí, a gente viu aqui as pessoas que mandam saudações para as igrejas, né? Como nós vimos, esses nomes todos. E aqui, ele está dizendo que eles estão saudando aos irmãos que estão em Laodiceia. E, em especial, eles falam de uma mulher, Ninfa. Ninfa é uma mulher. E olha que interessante. Ela abriu as portas da sua casa para a formação de uma igreja. Então, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Uma das igrejas, várias igrejas foram abertas, e uma dessas igrejas, uma delas foi aberta na casa de Ninfa. 16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, olha só, quando esta carta estiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. Olha, para ler na igreja de Laodiceia. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Então, alguma carta foi escrita para Laodiceia também e a gente não conhece, né? Então, a que foi escrita para Laodiceia, que é para ler na igreja de Colossos também. Versículo 17. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Olha, ele dando um recado para esse homem, Arquipo, para ele cumprir o ministério que ele recebeu. E para encerrar, o versículo 18. Esta é a minha saudação de próprio punho. Paulo, lembrem-se que estou na prisão. Lembrem-se que estou na prisão. Ele e todos esses homens que nós vimos estavam com ele, inclusive Epáfras. Bem, e o capítulo, irmãos, ele encerra dizendo que a graça de Deus esteja com vocês. Bem, para encerrar o estudo desse livro maravilhoso, que é o livro de Colossenses, a gente chega à seguinte conclusão com esse finalzinho, que o apóstolo Paulo, ele não fez uma carreira solo. Não, o apóstolo Paulo, ele teve vários colaboradores, vários homens, várias pessoas que o ajudavam na ministração do Evangelho de Cristo, na propagação do Evangelho. E isso serve muito para a gente, que sejamos também colaboradores do nosso pastor, colaboradores da nossa igreja, colaboradores do reino de Cristo, colaboradores
que levem o Evangelho de Jesus Cristo. E é um privilégio para nós. Bem, irmãos, eu finalizo o estudo do livro agradecendo muito a atenção dos irmãos e quero dizer que foi um enorme prazer estarmos juntos no estudo desse livro. Olha, um beijo e que Deus abençoe ricamente esse ministério lindo que é o Ministério Fios de Pratas. Um beijo!